Então ouve, venha conhecer a Igreja da Pombagira, onde seus sonhos podem se tornar realidade. Quando a gente parte do princípio até da crença da cantora, por ela ser evangélica, então no momento que ela faz isso, ela nega toda uma realidade, nega toda uma historicidade. Intolerância religiosa e até mesmo cadeia. Será? Bruxo que louvou Beelzebu utilizando uma música da Cassiane e viralizou nas redes sociais. E ele revelou algumas de suas particularidades que eu quero mostrar aqui e abordar algo muito sério sobre isso que tem que ser dito. Me ajuda com teu like para que mais pessoas também assistam o nosso conteúdo. E se você não se inscreveu ainda dá tempo, vem para a família. Se inscreve aqui neste canal para você ficar por dentro de notícias e informações que podem ser do teu interesse. Vem para cá. E no finalzinho desse vídeo, isso aqui é só para você que está precisando mudar a sua realidade financeira com urgência. Nesse contexto de crise, na ausência de boas oportunidades e sentindo a sua renda profundamente limitada. Eu vou te apresentar uma oportunidade que, assim como tem feito a diferença para muita gente, pode fazer para você também. E não se preocupe que é de forma honesta, de forma segura, e que pode não apenas te ajudar, mas também dar a possibilidade de você ajudar a sua família. Fica até o final que eu vou te dar todos os detalhes de como funciona. Bora lá! É interessante como as situações se replicam, embora que nem sempre o efeito de uma é similar ao da outra. Não faz muito tempo que abordamos aqui no canal sobre as denúncias de intolerância religiosa que foram registradas contra a Cláudia Leite. Isso porque, em uma música que originalmente estaria prestando algum tributo e homenagem a uma entidade, ela muda para o nome de Jesus, Yeshua. Vocês se lembram disso? E bastou isso para incendiar os ânimos de muitas pessoas e que acusaram avidamente Cláudia Leite de intolerância religiosa. Isso repercutiu tanto que foi parar na televisão. Eu estou ao lado, Pablo, de Mariana Brito, ela que é mãe de santo, e a gente vai conversar um pouco mais sobre esta polêmica. Na sua opinião, a senhora acha que teve realmente uma atitude de intolerância religiosa? Seja bem-vinda ao Arato Notícias. Boa noite. Boa noite, obrigada, Thaís. Eu considero sim que foi uma atitude de intolerância religiosa, eu considero que foi racismo religioso, quando a gente parte do princípio até da crença da cantora, por ela ser evangélica. Então no momento que ela faz isso, ela nega toda uma realidade, nega toda uma historicidade do povo preto, uma historicidade do axé music, da música baiana. Então sim, eu considero sim que ela foi racista, eu considero uma atitude dela muito perigosa, inclusive, onde a gente precisa repensar e sim questionar, apontar, não é educar, mas sim responsabilizar as pessoas pelo esse tipo de atitude que ela fez. Qualquer outro artista, né? E igual eu já falei aqui, eu nem sou a favor de Cláudia Leite estar se apresentando em uma festa de carnaval. Mesmo que ela mencione Jesus em uma música, independentemente disso, uma vez que ela se diz evangélica, deveria haver uma mudança nas suas músicas, no seu estilo, após a sua conversão. Não é a sua conversão que deve se adaptar à sua carreira, e sim ela que deve se adaptar à sua conversão e à sua fé na palavra de Deus, que infelizmente não é o que a gente vê acontecendo. Agora, querer acusá-la de intolerância religiosa, de racismo, entre outras denúncias que foram feitas, aí já é demais. Até porque ela não desrespeitou ninguém. O que ela fez foi não querer venerar uma entidade que não corresponde com a sua fé. Em vez de denunciá-la ou querer a prisão dela ou processá-la, era simplesmente não convidá-la mais para os eventos. E aqui entra dois pesos e duas medidas. Eu queria ver as mesmas pessoas que denunciaram a Cláudia Leite, denunciando também agora esse camarada, esse bruxo, que usou uma música da Cassiane para fazer um louvor a Beelzebu, uma entidade que vai totalmente na contramão do que os cristãos acreditam. Vocês viram o vídeo que viralizou. A gente precisa entender o que Bel está falando quando ele estende suas mãos. E é a hora de vencer. Então ouve, venha conhecer a Igreja da Pombagira, onde seus sonhos podem se tornar realidade através da sua fé. Aqui as mulheres são respeitadas, são empoderadas e os homens amarrados.
Bel vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. E eu já vou mostrar na sequência o que esse camarada falou a respeito da sua visão de fé. E eu quero observar algo muito sério sobre isso, que eu já irei mostrar na sequência. Agora, eu gostaria muito de ver as mesmas pessoas que denunciaram Cláudia Leite por intolerância religiosa, diante do fato de ela ter mudado uma parte da letra da música para venerar Jesus em vez de entidades que são veneradas nas religiões de matriz africana. Eu gostaria muito de ver essas mesmas pessoas também denunciando esse bruxo, que mudou uma letra da música da Cassiane, queria venerar Jesus para venerar Beelzebub. Porque eu vejo aqui 2 pesos e 2 medidas. E eu, particularmente, eu vejo que esse camarada está dentro do seu livre-arbítrio. Para mim, muito mais grave do que distorcer uma música da Cassiane para louvar uma entidade, para mim, muito mais grave do que isso, são as pessoas que distorcem a Bíblia, a palavra de Deus, promovendo doutrinas falsas para enganar as pessoas. Para mim, isso aqui é muito mais grave. E cada um vai prestar contas a Deus. Agora, na sociedade não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer que a lei de intolerância religiosa só vale para Cláudia Leite? Só vale para os cristãos? Outras religiões não se enquadram? É isso que eu gostaria de avaliar. E um outro ponto. A Cláudia Leite, quando ela fala de Jesus, Jesus não vai na contramão das crenças de integrantes de religião de matriz africana. Jesus também é respeitado e venerado dentro dessas religiões. Já Beelzebub, dentro da nossa religião, há um antagonismo. Inclusive, Beelzebub, se eu não me engano, a etimologia da palavra seria Senhor das Moscas, que se associa a um ídolo pagão que é condenado na Bíblia Sagrada. Inclusive, o povo de Israel é até punido por venerar essas entidades. Isso vai na contramão da nossa fé e aqui entra um grave problema. Porque daqui a pouco, expressar uma fé que se antagoniza com a fé de outras pessoas vai se transformar em intolerância religiosa. E é natural haver o antagonismo de crenças. O que a gente não pode é desrespeitar uma pessoa por conta da sua crença. Agora, ser uma contra-influência, acreditar em pressupostos que são divergentes, isso faz parte do processo. E olha só o antagonismo que existe entre as nossas crenças. Olha só uma fala desse camarada que se apresenta como bruxo, né? Conhecido como bruxo Malagueta. Olha só o que ele falou recentemente a respeito da sua fé, das suas convicções. Presta atenção. Acho que aquele espírito tá, quanto mais fundo ele tá lá no umbral, mais cavernoso ele se apresenta. Porque quando você morre, dependendo da energia que você tá, é tão caótica, as lembranças e tudo, que você se transforma num monstro. Entendi. Você se transforma numa imagem espiritual horrenda, como a minha pombagira. Como ela que aparece, né? Mas tem espíritos lá embaixo que são bem piores, sabe? Tá. Então, esses espíritos trabalham muito rapidamente. Ó, chegou a falar minha voz. Trabalham muito... Opa, toma uma água. Eles trabalham muito rapidamente. É pra não falar, porque eles não gostam que falem. É pra não falar. É pra não falar. É pra não falar. Mas enfim. Mas eles são bem-vindos aqui. Aqui a gente tá num podcast pra isso, gente. Olha, Dan, esses são... Mas assim, eles trabalham muito rápido. Tá. Sabe? Tanto Se que acabar a força aqui. Porque a gente veio assim de baixo, sabe? E eu pude dar pra ela, eu pude dar um silicone pra minha mãe, tudo isso. E assim, minha mãe tem depressão, sabe? A vida inteira. Então, o dinheiro compra, sim. O dinheiro compra tudo. Não dá pra dizer que não. Compra tudo, é verdade. Eu tinha essa coisa de, antigamente, né, de... não se apegue ao dinheiro, não seja tão ambicioso. Dinheiro não compra a dignidade das pessoas. Dinheiro não compra... Compra. Compra sim. Eu sou bancado pelos meus demônios, né? Eu sou bancado pelos demônios, eu amei. Eu sou bancado pelos meus demônios e pela minha senhora, minha pombogira. Eles que fazem todo o meu financeiro. A sua administração. A minha administração. É uma equipe espiritual pesada ali que trabalha. Mas é verdade? É. Realmente, porque eu comecei a fazer dinheiro através da minha pombogira.
E fica explícito aí o antagonismo que existe entre certas crenças, que querem transformar esse antagonismo em intolerância religiosa e não dá. Existem crenças que não se harmonizam. O camarada está dizendo aí abertamente que trabalha com entidades das profundezas do abismo, que são entidades terríveis, e que quando ele fala a respeito delas, as próprias entidades não querem que ele fale o quanto elas são terríveis, entidades monstruosas, igual ele próprio descreveu. Agora, se fosse a gente falando a respeito disso, vocês iriam ver automaticamente, vocês iriam ver aqueles denunciadores de intolerância religiosa surgindo. Ah, tem que respeitar a crença. Não, a gente tem que respeitar o direito que cada um tem de ter a sua religião, de ter a sua fé, de expressar a sua fé e as suas convicções. E isso deve ser respeitado. Agora, você validar uma crença, agora você validar isso, não dá. Quando o camarada fala do valor que ele dá para dinheiro, que o dinheiro compra tudo, o dinheiro compra qualquer coisa, isso já fere um princípio da palavra de Deus. Jesus até fala que não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ou seja, um coração que Deus aprova tem que ser desprendido de dinheiro. E lógico, eu não estou querendo dizer que você não pode ganhar dinheiro. Na verdade, você precisa de dinheiro para viver, para crescer. Você buscar dinheiro enquanto conforto faz parte da sua jornada aqui embaixo. Agora, você transformar isso em um ídolo, isso ser tudo para você, ter na sua mente isso, que o dinheiro compra qualquer coisa, fazendo o dinheiro a sua felicidade, aí não dá. Aí destoa da palavra de Deus que nos ensina a angariar, a buscar tesouros no céu, no reino dos céus. Então a gente vê que as religiões se conflitam. E eu já falei aqui no canal que a Bíblia aponta apenas 4 tipos de existências que têm consciência de si mesmo e do mundo, que seria a existência, primeiramente, a de Deus, que é um ser eterno, a existência dos anjos, que trabalham em serviço de Deus, a existência dos seres humanos, que foram criados por Deus, e a existência dos demônios, espíritos caídos, que, de acordo com a palavra, enganam os seres humanos e se escondem atrás de ídolos e sempre levando o ser humano a trilhar na contramão dos princípios de Deus, dos valores de Deus. E hoje em dia estão querendo transformar isso em intolerância religiosa. Agora, se fazer um vídeo usando uma música evangélica para cultuar uma entidade que é totalmente contrária ao que os evangélicos acreditam, isso não é intolerância religiosa. Isso sim é uma expressão de fé. Agora, quando se fala as coisas que eu estou falando aqui, e especialmente se forem expressadas de uma outra forma, mais incisiva, já querem pesar a lei de intolerância religiosa. E uma grande verdade que eu quero que você tome consciência é que o Deus que a Bíblia apresenta, ele é bom. Não há maldade nele. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. E por isso, mesmo quando ele executa algum juízo, ele pesa a mão sobre os homens, ele faz isso dentro de uma justiça. Uma justiça que se origina justamente da sua bondade. Porque por ser bom, ele é o maior antagonista do mal. E quando você vê crenças que querem relativizar o conceito de bem e mal, não, isso aqui depende, não, a gente transita entre os dois, não, bem pode ser mal, mal pode ser bem, fuja dessas filosofias. Porque se desarmonizam com a doutrina real de um Deus que é bom e que se revela a partir da sua palavra. E isso aqui você pode acreditar ou não. É o seu direito. Agora, querem transformar a expressão dessa fé em intolerância religiosa. E aí não dá. Porque não queremos deixar de expressar nossa fé na palavra de Deus, mesmo em detrimento do que outras pessoas possam acreditar. Como outras pessoas também vão expressar suas convicções, mesmo em detrimento do que eu acredito. E eu vou ser sempre aqui uma contra-influência. Deus é bom, ele é justo, por isso o mundo está prestes a experimentar a sua justiça, o seu juízo, mas esse Deus é tão bom que ele está dando oportunidade para os seres humanos se arrependerem enquanto é tempo. Aproveite esse tempo. É isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização aqui neste canal. Deixa a tua opinião nos comentários, o que é que você pensa sobre isso, e que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Gente, início de ano, o país em crise, uma escassez de boas oportunidades, mas eu quero te apresentar uma oportunidade de ganhar dinheiro que pode fazer a diferença para você.
Inclusive, nessa época em que o dólar está em alta, você já imaginou se você pudesse receber em dólar? E isso é possível. Desde que você pare de enxergar a internet apenas como entretenimento e enxergue como um negócio rentável e que está gerando muito dinheiro. A internet está enfraquecendo a TV aberta. E assim como a Bíblia diz que o povo perecia por falta de conhecimento, isso também se aplica a outras áreas do conhecimento. A falta de conhecimento de oportunidades vantajosas na sua vida te aprisiona, te limita. E é hora de quebrar isso. Com apenas o seu celular em mãos e disposição para usá-lo da forma correta, através do método e das estratégias do meu amigo Tom Dimas, isso pode fazer toda a diferença para você. E Tom Dimas é um especialista em ganhar dinheiro na internet de forma segura e de forma honesta. Eu vou deixar um link fixo nos comentários, entra nesse link e lá vão tirar todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E eu vou dizer uma coisa para você, isso pode te surpreender. Até o nosso próximo vídeo.